Olá, espectadores da BNews TV. Hoje a gente conversa com Eleusa Coronel, candidata a vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Pastor Sargento Isidório nas eleições deste ano. Obrigada por ter aceitado o convite, Eleusa. Prazer é todo meu, Pedro. Parabéns pelos 10 anos da TV BNews, né? Muito sucesso e boa sorte. Então vamos lá. Eleusa, o que é que você pensa sobre Salvador, inclusive relacionando o que, caso Isidória, a senhora, a chapa seja eleita, com a atual gestão de Assemineto? Quais pontos a senhora e ele pensam em contemplar que talvez não tenham sido contemplados ou não da maneira adequada pelo atual prefeito? Pois é, ótima pergunta, Pedro. Porque, assim, claro que tem muitas coisas boas que vai ser deixada por esse governo de ACM Neto, afinal de contas, são 8 anos de trabalho e a gente tem que realmente valorizar, como diz o ditado, dar a César o que é de César. Então, tem muitas coisas realmente boas, muitas obras estruturantes, que é importante para a nossa cidade, porque atrai as pessoas, atrai o turista, e isso gera emprego para o nosso município também. Mas algumas coisas que a gente acha que ficou pendente e que é o nosso maior foco, que a gente vai realmente trabalhar, voltado muito para o nosso slogan de campanha, que é cuidar de gente. O nosso slogan é vamos cuidar de gente. Então, esse vai ser nosso foco, Pedro. A gente vai procurar saber quais são as maiores dificuldades direcionadas às pessoas, aos bairros mais carentes. Isso eu acho que ficou faltando ainda nesses 8 anos da administração do atual prefeito. Quer dizer, já estamos na campanha, na verdade, né? Já estamos nessa fase, a senhora já foi oficializada, mas ainda não começou esse dia a dia de apresentação de propostas, apesar da chapa já ter sido oficializada. Mas qual ponto na prática de cuidar de gente poderia ser contemplado por essa possível chapa, essa possível parceria de vocês dois? Um exemplo. Temos alguns pontos muito importantes, né? Que quando a gente generaliza cuidar de gente, mas isso significa que tem passo a passo, porque claro, muitas coisas ou tudo é cuidar de gente. Então, se você fala de saúde, se você fala de minimizar essas filas, essas esperas por cirurgias eletivas, se você fala em creches para poder, quando as mães saírem, ter creches para deixar seus filhos com segurança. Quer dizer, tudo isso é cuidar de gente. Tudo isso é cuidar de gente. Você fazer com que venham empresas mais, ou crie novas empresas, ou as empresas que já existem possam trazer mais oportunidades de trabalho. Isso é cuidar de gente. É você propiciar mais emprego nos seus bairros, por exemplo, que uma das nossas plataformas é justamente essa, é você dar incentivo fiscal para que novas empresas sejam criadas. E as que já existem, estamos falando de micro, de pequenas, de talvez até médias empresas, que possam ficar nos seus bairros, você vai estar o quê? Empregando naturalmente, né? Na ordem natural das coisas, as pessoas mais próximas que estão ali nos bairros. Então, isso aí também significa que o transporte vai melhorar, porque não vai precisar pegar um transporte, o metrô, o ônibus, o que for, para se deslocar para um lugar mais distante, numa oportunidade de trabalho. Então, se você gera emprego ali no seu próprio bairro, você está gerando também todo o movimento, a cadeia roda, a bola roda, o ciclo roda, e você vai girando as coisas. A gente dando incentivo fiscal, diminuindo o imposto deles, isentando para as novas empresas, por exemplo, no seu primeiro ano, a gente vai estar lucrando de uma outra forma, porque se a pessoa tem emprego, ela compra. Se ela compra, as pessoas estão em cima disso, ganhando os impostos, passando os impostos para a prefeitura, através das compras. Então, é aquela bola de neve que eu estou falando aqui. Tudo isso é cuidar de gente, Pedro. Essa é uma das formas que a gente tem. Mas é como você diz, vai estar tudo no plano de governo. Eu dei até no dia da nossa convenção uma lida, muito resumidamente, do que a gente vai fazer, estando à frente da Prefeitura de Salvador, lógico. E uma das coisas é essa, você vê, o governo do Estado vai fazer
vai entregar essa rodoviária lá em Águas Claras. E ali dá para fazer um centro comercial maravilhoso, que vai atender Cajazeiras, que vai até melhorar muito o polo de Valéria, nas entregas de mercadoria, né? Então, assim, tem muitas coisas que estão no nosso plano de governo, a gente pode conversar com algumas delas, como a gente está conversando aqui agora. Entendi. Isso tudo é cuidar de gente, Pedro. E o que talvez mudou na senhora para desejar ingressar na vida pública? A senhora que sempre esteve próxima, para quem não sabe, acho difícil alguém não saber, a senhora é esposa do senador Ângelo Coronel, que já passou por tantos cargos, foi prefeito, foi deputado estadual, agora é senador, e a senhora nunca chegou a ocupar uma função pública, né, um cargo público. Me corrija se eu estiver errado. Por que esse desejo agora? Mudou algo dentro da senhora? O que motivou? Então, é como você disse aí, né? Eu sempre acompanhei Coronel, já são 42 anos entre namoro e casamento, e mais de 30 anos de vida pública dele, eu sempre ali ao lado. Começamos em 1988, ele à frente da Prefeitura de Coração de Maria, um município pequeno, a 100 quilômetros de Salvador. E de lá para cá ele vem sendo e se reelegendo deputado estadual por 6 mandatos e agora está no Senado. Então, a última oportunidade que a gente teve em ser, vamos dizer assim, estar mais à frente, executando alguma coisa, porque mesmo ele sendo legislativo, quando foi presidente da ALBA, da Assembleia Legislativa da Bahia, a gente teve a oportunidade de fazer um papel mais ou menos de executivo, entenda, né? Sei que lá a Casa das Leis, todo mundo sabe, mas a gente pôde, de alguma forma, ajudar algumas pessoas através da Assembleia Legislativa da Bahia, criando o Assembleia de Carinho, né? Que é um instituto que faz o social dentro daquela casa, com a ajuda dos servidores da casa, dos deputados e todo mundo. Então, assim, quando passou esse período, eu lá à frente da Assembleia de Carinho, eu disse, meu Deus, a gente pode ter oportunidade de fazer muito mais do que o que foi feito nesses 2 anos. Mas aí ficou só aquela vontadezinha de fazer um pouco mais. Foi quando o PSD, né, disse, Eleusa, que tal você ficar como pré-candidata e a gente assumir a Prefeitura de Salvador? Aí eu pensei logo nessa oportunidade. Eu digo, tudo bem, eu topo. E então, aí eu disse assim, bom, preparada, eu me sinto preparada. Equipe nós temos, porque temos muitos amigos competentes, com muitos anos de vida pública, com muitos anos de experiência administrativa. Então, assim, achei que era hora da gente dar também uma cara nova para Salvador. E talvez Eleusa Coronel fosse essa cara nova para Salvador. Mas aí surgiram várias conversas e chegamos à aliança com o Avante, com o nosso sargento Pastor Isidório, né? E vimos a possibilidade da gente fazer um bom trabalho. Até porque eu sinto que a gente tem uma sintonia, eu e Isidório. Eu estou falando no sentido de cuidar das pessoas. Ele tem a personalidade dele, extrovertida, alegre, daquele jeito que todo mundo conhece, Isidório. Eu já tenho a minha, talvez mais introvertida, mas também gosto de falar, sou expansiva, me sinto assim. E eu disse assim, pronto, por que a gente não junta? A gente tem a equipe, olha aquela história, ninguém administra sozinho. Então, a gente não pode abrir a boca para dizer que A, B ou C não tem capacidade de administrar, seja a prefeitura do interior, seja uma prefeitura grande como a nossa capital, Salvador. Então, ele também pode ter, até porque tem provado isso há mais de 20 anos, administrando uma fundação como aquela que a maioria das pessoas que talvez estejam assistindo a gente agora já conheça, a Fundação Doutor Jesus. E como ele mesmo diz, não quer dizer que Salvador é uma cidade drogada e que vai gestar só para isso. Não. Ali é apenas, são mais de 1.000 pessoas que circulam por ali diariamente, de alimentação, de cuidados médicos, de tudo. É uma cidade pequena. Então, vamos guardar as devidas proporções e ver o interesse que ele tem, ver o dinamismo que tem para botar aquilo para funcionar. Então, é aquela coisa,
A gente tem equipe, a gente tem amigos. Se juntar ou gostar de gente, a vontade de fazer, a coragem, porque tem que ter coragem. Se juntar a coragem, as coisas acontecem, dão certo. Agora, a senhora falou desse jeito expansivo dele, alegre. Isso, apesar de ser algo que vocês consideram como positivo também, né? A característica dele, independente de ser positivo ou não, mas é o jeito dele, tudo bem, cada um com seu jeito. O próprio Coronel, o Otto, o Wagner orientam ele para ser menos isso, não perder a descaracterização, mas ter um pouquinho mais de calma, de ponderação, deixar essa imagem de doido um pouco de lado. E qual a avaliação da senhora sobre isso? Eles já opinaram, ele mesmo já assumiu que o próprio Otto, que é o presidente do PSD, que é o partido da senhora, já orientou ele nesse sentido. O Coronel falou sobre isso no anúncio da parceria, a Otto também falou sobre isso, Wagner também falou, Wagner disse que o cargo muda o gestor e tal. E a senhora, o que a senhora acha disso? Ele vai realmente conseguir ficar mais ponderado? Eu tenho certeza que sim, porque as pessoas mudam também com as oportunidades. A gente não quer mudar ele. O jeito de ser dele, ele tem, é a personalidade dele. Ele ganha os votos e a simpatia das pessoas com esse jeito extrovertido dele. Aliás, doido de ser, como ele mesmo fala, né? Que é doido por Salvador, doido pela paz, doido pela união, doido para cuidar de gente. Então, ele mesmo fala tudo isso. Mas eu acho assim, Pedro, presta atenção. A pessoa pode ser o jeito que quiser ser, mas na hora que ele tiver ali investido de um cargo importante como a Prefeitura de Salvador, não vai fazer brincadeira, não vai fazer molecagem, não vai ser tão exagerado, vamos usar assim a palavra, tão exagerado, entendeu? Ela vai fazer o quê? Ela vai se comportar como tem que ser. Quantas vezes você, ou quem está aqui agora nos escutando, está em algum lugar e sabe que não pode ser a pessoa própria, não pode dar uma risada de gargalhada, não pode contar uma piada indecente. Quantas vezes a gente chega num lugar e sabe que tem que se portar de uma forma que não seja talvez a sua vontade? Todo mundo passa por isso. Assim eu creio. Assim sou eu também. Então, às vezes, eu estou num ambiente, lá no Congresso, conversando com algumas pessoas, eu vou dar uma gargalhada, como eu gosto de dar, eu vou ser eu, assim, muito expansiva? Não vou. Eu vou saber me controlar. Então, é aquela história, você tem que saber como você entra e sai dos lugares. Com certeza, absoluta, a mesma coisa, Isidório. Ele vai saber a hora dele fazer a piada, dele brincar, dele fazer as doidices dele, e ele vai saber a hora de se comportar seriamente conforme o cargo pede. Então, ele estando lá na fundação, ele pode dar a cabriola dele. Agora, você acha que na prefeitura, na sala com o prefeito, ele, com convidados, seja daqui do Brasil, seja de fora, trazendo investimentos para Salvador, ele vai dar a cambalhota dele? Claro que não. Sim. Agora, eu acho simples isso. Uhum. Talvez seja isso que Wagner quis dizer, que quando senta na cadeira, vai se comportar como tem que se comportar. Não foi isso, Wagner falou? A mesma coisa quando o Coronel fala. Então, a gente não vai consertar Isidório, a gente não quer consertar Isidório, ele tem que ser o que ele é. Só que a gente acredita que ele vai saber. O prefeito Isidório agora que está falando então é esse aqui, é assim que ele tem que ser. É o gestor da fundação que está lá dando cambalhota? Dê sua cambalhota, pegue seu porrete lá para fazer de conta sua dramatização, como ele faz lá na fundação, né? Que ele mesmo disse que aquilo ali é um teatro, que é para as pessoas chamar atenção para que as pessoas enxerguem ele. E assim ele vem se reelegendo, e como mais votado, né? Como é o caso aí das últimas eleições, o mais votado para deputado federal, e o filho, João Isidório, o mais votado para deputado estadual, pelo jeito de ser dele. Eu queria agora ouvir da senhora o que a senhora pensa sobre assuntos que, já que vocês estão em uma chapa, também relacionam a Isidório, e a opinião dele a gente já sabe, e é uma opinião que não é só o jeito dele que causa às vezes polêmica, mas é a opinião dele sobre esses temas que também causam polêmica, que deixam, inclusive, essa parcela incomodada com ele. Então, eu quero saber o que a senhora pensa.
A senhora seria, então, o ponto ponderado em relação a isso, o ponto que tensionaria com ele em relação a esses temas, caso ele seja eleito? Estou falando de temas, por exemplo, relacionados à religião, relacionados a costumes, aos valores da família tradicional, à comunidade LGBT. O que a senhora pensa sobre esses, a manutenção desses valores, a bandeira desses valores, que ele é um homem que ele se considera conservador, afinal ele é um pastor, apesar do conservadorismo ser muito associado, principalmente hoje em dia, por causa de Bolsonaro, à extrema-direita, mas ele é um político que está no campo da esquerda, mas ele se considera conservador, é um pastor evangélico. E a senhora? Então, ele mesmo falou, durante a nossa live, no final, depois da conversão, ele foi muito feliz na fala dele. Se depois você tiver até a oportunidade, ou quem estiver nos assistindo aí agora, dê uma olhada na nossa live, está lá no nosso Facebook, no dele também, do Isidório, e você vai entender que as coisas não são exatamente assim. É claro que existe uma parcela que pensa dessa forma, conforme você falou aí agora, Pedro, mas tem muitas pessoas que são desses grupos aí que você citou, e que vê outra pessoa de Isidório, conhece um outro lado de Isidório, que é aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Existe o Isidório folclórico. Então, ele tem que se manifestar de alguma forma para ter a contradição, para ter o fala-fala, para as pessoas comentarem dele. Mas ele foi muito feliz nas palavras dele, na live, onde ele explicou o jeito de ser dele, né? Ele explicou muito bem. Inclusive, no nosso programa de governo, tem um Cristoval, que é como um carnaval de Cristo, que a gente está na cabeça para planejar tudo ainda, viabilidade, etc. A respeito de época, de quantos dias, tudo isso. Isso contempla, não é só o pessoal que é evangélico, vai contemplar toda e qualquer religião. E foi ideia dele, vai contemplar quem é espírita, vai contemplar quem é do candomblé, vai contemplar quem é evangélico, quem é católico. Isso vai ser uma coisa ecumênica, vamos chamar assim. Então, vai ser diferente um pouco do carnaval, mas eu citei o carnaval porque talvez a gente já aproveite a estrutura do carnaval. Sim. Mas tudo isso é uma coisa de planejamento ainda, tá? Mas a senhora se considera uma mulher conservadora? O que a senhora... Vamos deixar um pouquinho, então, Isidoro de lado. O que a senhora pensa sobre costumes, por exemplo? Então, eu não me considero extrema-direita nesse conservadorismo todo, não. Sei que o mundo está mudando, sei que muitas coisas a gente se adapta naturalmente, como é o meu caso. Apesar de eu já estar quase fazendo 60 anos, né? Vou fazer 59, mas eu evoluí com o tempo. Eu sei que muitos temas que talvez na minha infância eu visse de uma outra forma, pela criação, pela educação que a gente tem, principalmente menina do interior, que apesar de eu nascer em Salvador, mas a minha infância foi no interior. Então, a gente vem seguindo aquelas tradições que os pais da gente vêm mostrando, vêm ensinando. Porque filho, como todo mundo sabe, não nasce com manual de instrução. Então, os meus pais, como me criaram naquele esquema dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu, apesar dessa idade, mas eu evoluí com o tempo. Então, para mim, muitas coisas são normais, completamente normais. A pessoa casar, um homem com homem, uma mulher com mulher, hoje é normal, não tem por que ter diferença do casar um homem com uma mulher. Se eu quero procriar, que eu sou um casal mulher com mulher, eu adote meu filho, ou eu tenha meu filho, se for um homem de adoção. Então, assim, muitas coisas dessas, que talvez você esteja generalizando aí essa questão pelo comportamento dele, de tantas vezes ele falar disso, dessa forma, no caso de Isidório, então eu não vejo da mesma forma que ele esses temas todos aí que você fala. Por exemplo, aí, um polêmico tema que é o tal do aborto. Eu sou a favor da vida. Essa é a minha opinião. Eu sou a favor da vida. Mas eu sei que a nossa Constituição tem os 3 casos que permite o aborto. Então, eu sou nossa Constituição. Então, assim, é uma coisa assim que você tem que evoluir com o tempo. Você não pode ser uma coisa só travada. Ah, tem que ser assim, como a gente vê vários exemplos aí do governo federal, né?
de só querer daquela maneira. Não, você tem que ser maleável, as pessoas estão no mesmo planeta. Oi, Pois é o é, mesmo planeta que a gente está. mas o próprio Isidoro me disse na entrevista com os pré-candidatos que ele gosta do Bolsonaro quando o assunto são os costumes, que ele não concorda quando o Bolsonaro fala que bandido bom é bandido morto, ele não concorda. Quando o Bolsonaro, enfim, as relações de políticas públicas com o Bolsonaro, ele não concorda. As questões de costumes, ele gosta. Então, que bom que eu estou na chapa, né? Para a gente fazer esse contraponto. Esse contraponto. Eu chamo ele para cá, ele me chama para lá, e a gente acha um caminho e as coisas se resolvem, porque nada melhor do que o diálogo. Claro. Nada melhor, Pedro, do que o diálogo. O diálogo é tudo na vida de todo mundo. É verdade. Então, se você sabe conversar, se você sabe dialogar, as coisas fluem. E as coisas se resolvem. E a gente não vai governar para um segmento ou outro segmento. A gente vai governar para um povo, o povo de Salvador. E dentro desse povo de Salvador tem tudo, tem todas as classes sociais, tem todos os gêneros, tem tudo. Sim. Tem todas as religiões. Então, a gente não pode ficar preso a um... Porque eu sou católica, então eu só vou falar de Irmã Dulce, eu só vou falar dos santos. Claro que não, eu sou católica, eu acredito em Irmã Dulce, eu tenho fé. Então, assim, é por isso que eu vou desacreditar nas outras religiões? Não, eu acredito na fé que as pessoas têm. E acredito e respeito a opinião e a fé de todo mundo. Então, que bom que eu estou na chapa. O contraponto, né? A ideia é justamente essa. No evento de anúncio da parceria entre Avante, que é o partido dele, e PSD, o partido da senhora, Rui Costa estava lá, o governador do PT, vocês fazem parte da base dele, mas a candidata dele é Denise, Major Denise Santiago, que ainda não foi oficializada, ainda está como pré-candidata, deve ser oficializada no dia 16, mas é um nome que, politicamente falando, ele tem pontuado mal, um nome fraco politicamente. Isidoro tem se destacado como principal nome da base de Rui. Só que ele lançou da candidata de Denise. E sempre, isso é uma crítica, mas é um fato que sempre levantaram sobre o PT, de que o PT nunca abre mão, né, de ter uma cabeça de chapa. Isso até no plano nacional, sempre foi um jogo político, ele tem que ser o protagonista. O que a senhora acha sobre isso, levando em conta aqui, o local, que talvez o governador pudesse ter apoiado oficialmente o Isidoro em detrimento à candidatura do próprio partido, tivesse chegado a esse acordo, já que é um nome tão popular e que é o que melhor pontua na base? Como você disse, Pedro, nós somos da base. Então, o governador está apoiando todo mundo, está apoiando a Denise como candidata do PT, está apoiando a minha Isidoro como candidata do Avante, PSD, está apoiando... Não, mas há um empenho maior dele para a candidatura. Eu vou chegar lá. Então, isso, no final da história, quando tiver tudo já alinhado e se decidir quem mesmo vai ficar, porque até agora só tem eu e Isidoro, né? Até agora, como candidatos, oficialmente, né? Temos nós dois. Bom, no final da história, quando o Rui, que todo mundo se oficializar, a eleição, a campanha vai transcorrer para todos. Claro, como você falou, a candidata do PT não significa ser só de Rui. A candidata do PT é Denise, que eu gosto, admiro, acho uma mulher retada mesmo, uma mulher assim que provou que fez um trabalho bacana no que ela se predispôs a fazer. Então, assim, admiro todos eles, mas eu sei que no final da história, se houver o segundo turno, né? Porque eu acho que nós vamos ganhar de primeiro turno. A senhora acha? Claro que sim. Por que eu não vou achar? Se a gente pegar uma onda aí, isso, panela, um tsunami, como um rapaz disse hoje aí num programa. Então, assim, se a gente não ganhar de primeiro turno e for para o segundo turno, eu sei que todos eles da base vão apoiar a gente. E se porventura não for a gente que for para um segundo turno, se houver, a gente da base vai apoiar quem for, seja a Denise, seja quem for, porque nós estamos na base. Então, hoje é essa a programação. Amanhã pode ser até que a gente tenha outra programação, mas hoje a união está prevalecendo. Cada um dos seus partidos tem sua autonomia de fazer como quiser, do jeito que quiser, escolher quem quiser. Isso é democracia. Então, nós já escolhemos o nosso.
lá adiante, esse nosso pode apoiar alguém ou alguém vir apoiar a gente. E o que a senhora achou dessa... E o que a senhora achou dessa espécie de pulverização de nomes na sua base? A senhora achou que estrategicamente é positivo? Pode levar para um segundo turno? O que a senhora achou? Ou seria melhor um único nome? Veja bem, é isso que eu falei da democracia. Então, cada partido tem autonomia de fazer do jeito que quiser fazer. Eu acredito que quanto mais nome tiver, limitando, né? Quanto mais que eu digo assim, não ser só Bahia e Vitória, não ser só Bavi, tendo mais outras opções de time de futebol, a gente pode chegar a um segundo turno mais fácil. Então, talvez, não estou na cabeça deles, a estratégia, o pensamento de Rui ou de Wagner, o pessoal do PT, tenha sido esse, ter mais partidos para a gente conseguir chegar no segundo turno. Mas, como eu acredito que não vai ter segundo turno, que a gente vai ganhar de primeiro, né? Então, nem precisava essa estratégia, né? Isidório me disse que Bruno Reis tem usado a máquina politicamente, Neto, na verdade, a favor do candidato dele. Então, sempre na TV, sempre ali, por causa da pandemia, aparecendo. Isso favorece. É que não seria só algo instantâneo, porque, afinal, estamos na pandemia e, naturalmente, quem está na gestão vai se destacar pelas ações, não, mas que havia esse interesse mesmo eleitoreiro. O que a senhora acha? Bom, no caso do nosso adversário político, né, Bruno, ele tem muito mais chance aí por essas oportunidades aí que você está falando, de estar sempre nas gravações com o Neto. Agora, com essa questão da pandemia, se apareceu muito mais, porque tinha que dar as informações, explicar as coisas, tal desse lockdown ou não. Enfim, tudo isso. Então, foi mais uma oportunidade de Bruno mostrar a cara. Mas eles têm 8 anos mostrando a cara. Então, eles têm muito mais... teoricamente, é para eles serem muito mais conhecidos do que eu, principalmente, do que Isidório também, né? Apesar de Isidório ser muito mais conhecido que eu. Fez várias campanhas aqui, é muito bem votado aqui, essas coisas todas. Mas, assim, foi uma oportunidade a mais que surgiu. Então, eu não vou dizer de estar usando ou não a máquina, porque é uma oportunidade natural das coisas. Ele é um secretário, um vice-prefeito, enfim. Então, nós temos aqui agora essa oportunidade de estar com você. Aí você vai colocar nas suas redes sociais, no YouTube da vida, e aí a gente vai ter mais pessoas assistindo e conhecendo um pouco mais quem é Eleusa Coronel, como a Eleusa Coronel pensa, qual o papel que ela pode ter junto a essa nova administração, com Isidório, do Avante à frente. Então, essas oportunidades é o que mais aparece para a gente, já que agora, na pandemia, a gente se resguarda mais, né? Porque a gente vai estar tanto cuidando da gente como cuidando das pessoas, evitando da gente estar passando para as pessoas se porventura a gente pegar um Covid desse da vida. Sim. Eleusa, eu vou encerrar a entrevista, vai dar 30 minutos agora. Muito obrigado por ter aceitado o convite, o espaço está sempre aberto para a senhora. Eu que agradeço, Pedro, por essa oportunidade, como eu falei, mais uma chance das pessoas conhecerem um pouquinho mais e dizer, acreditem, porque nós estamos preparados. Acredite que tudo vai dar certo, que a gente tem muito, muito boa sorte. E temos quem junto com a gente? Deus. Independente se o Deus é do evangélico ou do católico ou de qualquer religião, é Deus. Deus é de todo mundo. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Continue se cuidando aí, usando suas máscaras quando sai. Não só você, mas todo mundo, Pedro, que estiver nos ouvindo agora. Se cuidem, gente, porque não passou, não vai passar por agora, vai ainda demorar um pouquinho. E a gente só tem isso para fazer. Se prevenir para tomar conta dos outros é se prevenindo. É verdade. Tchau, tchau. Tchau.